Olá pessoal, eu sou o Gêner Carlos Dias, aqui do canal Investindo no Básico, e hoje nós vamos falar aí no resumo do que está acontecendo na economia na semana, tanto no Brasil quanto no mundo, relacionado aí ao mundo de investimentos. Sou Miguel também aqui do canal Investindo no Básico e vamos falar tudo sobre economia desta segunda semana de outubro de 2022. Analisando aí a economia mundial e a grande incógnita do momento é esse controle da inflação. No Brasil, nós já chegamos a ter inflação nos últimos 12 meses acima de 10, 12%. E com isso nós observamos uma elevação da taxa de juros de forma gradativa. Neste momento, nós já estamos aí no pico ou final da elevação da taxa de juros em 13,75%. E nós estamos observando agora os países da Europa, principalmente Inglaterra, que é a maior economia da Europa, e os Estados Unidos a começarem também a elevar suas taxas de juros com o objetivo principal de controlar a inflação. No entanto, o FMI vem mostrando aí que ainda temos muita inflação pela frente e que a economia mundial em 2023 pode estar vindo uma recessão por conta dessa inflação ainda elevada, principalmente nos Estados Unidos. Por conta disso, essa elevação da taxa de juros diminui aí a atratividade do setor econômico, porque vai direcionar muita taxa, muitos juros para as empresas, diminuindo a sua produção, diminui também o poder de compra das pessoas e, com isso, vai diminuir a produção das empresas. Se diminuir a produção das empresas, vai reduzir o poder econômico e reduzir também a quantidade de empregos e o dinheiro circulante. Então, o FMI vem aí traçando um alerta para uma recessão mundial aí no ano de 2023, principalmente na economia dos Estados Unidos e Europa. Na Europa, nós temos aí, além da taxa de inflação elevada, o choque de energia, ou seja, a redução de energia por conta lá da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, o alerta aí do JP Morgan, que é um dos grandes bancos lá dos Estados Unidos, também alertando para uma possível recessão que poderá começar em 2023. Por quê? O conceito de recessão é perda de renda familiar, atividade econômica, diminuição da atividade econômica, a renda das famílias diminuindo, e isso nenhum governo quer. Porém, para se controlar a inflação que está nos países desenvolvidos está bastante alta, principalmente os Estados Unidos está com 8%, como a gente vai mostrar aí, e na zona lá do euro, os países europeus está em torno de 10%. É a maior inflação nos países desenvolvidos nesses últimos 40 anos. Só na década de 70 que os Estados Unidos tinham experimentado uma inflação tão alta. Então, isso, para controlar essa inflação, os governos centrais, né, os bancos centrais, eles aumentam o quê? Aumentam a taxa de juros da economia local para tentar fazer com que a oferta monetária fique mais controlada, o crédito fique mais caro, as pessoas consomem menos, consumindo menos, o que acontece? Há um arrefecimento da economia, a indústria começa a produzir menos, começa a lucrar menos, com isso começa a contratar menos também e a renda das famílias diminui. Isso é uma recessão. Nenhum país, nenhum governo quer entrar em recessão. Porém, o ciclo econômico comum em qualquer país existe os seus altos e baixos. E a recessão, faz parte do processo. Contudo, o que acontece é que ninguém quer entrar em uma recessão profunda que dure vários trimestres. E para que isso seja controlado, a gente tem que controlar de forma rápida a inflação. Como a gente controlou aqui no Brasil, foi bem mais rápido que os países desenvolvidos. Então, o Brasil já está colhendo bons frutos por causa disso. E considerando alguns critérios de recessão técnica, já tem países da Europa que estão em recessão técnica, que é o quê? É mais de 2 trimestres consecutivos com PIB negativo. E o Brasil ele vem os últimos trimestres sempre apresentando um PIB positivo e com uma tendência de elevação do PIB para até o final do ano que a gente vai ver no relatório Focus.
Então, a recessão, como o Miguel falou, elevação de taxa de juros, queda de emprego, diminuição de renda, vai reduzir o PIB do país, ou seja, ele não vai crescer, ele vai começar a decrescer a economia. Vamos ter um prejuízo, uma redução do produto interno bruto, ou seja, de todas as riquezas do país, ela não vai aumentar, ela vai cair, aí o país entra em recessão. O dado de inflação dos Estados Unidos sobe mais 0,4% em setembro e acumula uma alta de 8,2% em 12 meses. Era esperado pela grande parte da economia que ficasse entre 8 e 8,1, ou seja, a inflação dos Estados Unidos ainda está muito aquecida, ainda está em elevação, não chegou ao ponto ainda de começar a ter um platô e regredir. Ela continua ainda em elevação, principalmente nos Estados Unidos por conta do mercado de trabalho muito aquecido. Então lá o número de novos empregos vem sempre aumentando a cada mês essa quantidade de novos empregos. Então, com isso, vamos ter mais renda, mais dinheiro em circulação na economia, vai aumentar a procura por produtos e isso vai fazer com que os preços se elevem mais e a inflação vai ficar mais pressionada. E uma das formas do governo controlar a inflação por meio de uma política monetária contracionista é, elevando a taxa de juros, o Banco Central. Lá se espera nos Estados Unidos um novo aumento de 0,75% da taxa de juros e uma pequena parte dos economistas entrevistados lá em alguns setores da economia já se espera uma alta de até 1% na próxima reunião do FONC, que é o FOMC, que é o Banco Central lá, como se fosse o Copom aqui do Brasil, fazendo esse comparativo. Então lá a inflação ainda está muito pressionada. Então vamos ter lá começando a elevar mais essa taxa de juros, o que torna uma economia grande ainda e começando a essa taxa de juros alta, começando essa inflação alta, que acaba atrapalhando. Espera-se que nos próximos meses, nas próximas reuniões lá do Fed dos Estados Unidos, que é o Banco Central de lá, ainda se tenha elevações de taxa de juros chegando aí no patamar em 2023 em torno de 4,25 a 5%. Isso daí, para se ter uma ideia, há umas 3 semanas atrás a gente estava falando num aumento até 4,75%. Porém, já com esses dados recentes da semana passada, que o mercado de emprego lá dos Estados Unidos ainda está bem aquecido, o emprego está bem, o desemprego está nas mínimas ainda. Então a perspectiva é que a inflação ainda se mantenha alta e que o Banco Central de lá ele tenha que aumentar de forma ainda maior a taxa básica de juros, a taxa de juros deles lá para próximo, hoje, essa semana, o mercado já espera uma taxa de juros em torno de 5% ao final de 2023. Por isso que há uma preocupação do FMI, porque como está bem controlada a inflação nos países desenvolvidos, a Europa com 10% e os Estados Unidos com 8%, e ainda com a perspectiva de aumento da inflação por causa ainda de um mercado ainda bem aquecido, então a tendência é que o Banco Central aumente de forma ainda maior a taxa de juros, causando uma possível recessão mais forte futura. Isso é tão importante que as casas de análise aqui do Brasil, que fazem indicação de renda variável, renda fixa, que indicam classes de ativos de forma específica, eles estão ficando vendidos lá fora, né? Eles estão vendendo ativos de risco, como ações lá fora, e ficando comprado aqui no Brasil. Ou seja, o cenário hoje, o cenário econômico hoje mostra o Brasil como um mercado um pouco mais um mercado mais seguro do que a Europa e do que os Estados Unidos. Porque a gente está vendo de 3 meses aí consecutivos, se eu não me engano, de deflação e com a perspectiva de PIB aumentando até o final do ano, o que está sendo o inverso lá fora nos Estados Unidos e na Europa. O Recife da XP trouxe dados muito interessantes que a gente vai utilizar aqui no nessa nossa apresentação. Então, assim, os estrangeiros na bolsa. Aí tem um gráfico mostrando o fluxo anual de investidores estrangeiros no Brasil em bilhões. Então, em 2008, que é o primeiro ano, até 2022. 2022 ainda não acabou.
E esse ano 2022, o fluxo estrangeiro em bilhões de reais está perto de 90 bilhões. Nunca entrou tanto fluxo de capital estrangeiro na Bolsa do Brasil. Para você ter ideia, o ano que teve, tirando esse o ano 2022, que nem acabou ainda, que pode ainda aumentar esse fluxo, o ano que teve mais fluxo de capital estrangeiro foi depois do subprime, lá em 2009, que foi em torno de 50 bilhões. Então, hoje, a nossa bolsa está bem, tá com, como a gente falou anteriormente, tá com um valuation bem atrativo. Então, o capital estrangeiro ele consegue enxergar isso. Eles vêm aqui, faz a avaliação, então faz a alocação do capital deles aqui, como vocês vão ver. A maioria dos investidores da Bolsa de Valores aqui da B3 é de estrangeiros. O saldo acumulado de estrangeiros na Bolsa em bilhões de reais, fazendo uma comparação de 2007 para 2022 agora, desde 2013, 14, o fluxo estrangeiro estava entrando aqui, porém com a pandemia foi praticamente quase todo embora. Se vocês avaliarem o gráfico, né, era em torno de 90 bilhões e ficou 60 bilhões foi embora. E agora a gente está tendo essa recuperação de capital estrangeiro muito importante, em torno de 90 bilhões pós-pandemia, por causa desse contexto mundial que está tendo na Europa e nos Estados Unidos, inflação bastante alta. E a participação de investidores na bolsa, muito interessante. O capital estrangeiro, aqui o fluxo estrangeiro sempre foi bastante volumoso, né? Expressivo. Expressivo. E a quantidade de investidores estrangeiros também. Hoje diminuiu, porém ainda é mais de 50%. Hoje, 55,8% são de investidores estrangeiros. 25% são de instituições financeiras aqui do Brasil. E apenas 14,7% somos nós, pessoas físicas lá investindo na bolsa. Esses dados são interessantes, são atuais, e o que é mais interessante é que foi diminuindo essa parcela de capital de investidores estrangeiros e foi aumentando aqui a quantidade de pessoas físicas investindo. Mas mesmo assim, a gente está em torno de 14%, ou seja, anteriormente, eu não pesquisei o dado, mas era menor que 10%. E falando, como a gente falou anteriormente, né, pessoas físicas na bolsa. Eu comecei a investir particularmente, eu comecei a investir em renda variável em 2014, renda fixa, tesouro direto em 2012. Então tinham 500 mil pessoas, né, 500 mil CPFs, pessoas físicas na Bolsa de Valores. Próximo de 2018 teve o boom, isso juntamente, como a gente vai ver posteriormente, com a taxa básica de juros com a diminuição devido ao contexto global de juros negativo e depois com a pandemia, então esses juros foram lá para baixo e fez com que muitas pessoas que investiam em renda fixa não enxergassem mais é, sentido investir com juros tão baixos. Então eles começaram a procurar uma rentabilidade maior e a bolsa estava começando a aumentar, o índice Bovespa estava nas alturas, aumentando, várias empresas, as tech mesmo, tudo aumentando, mais que 100% aí as cotações, então as pessoas foram empurradas aí, empurrada não, né? Eles miraram a renda variável. E aí Direcionado. e aí você pode observar como a quantidade de pessoas que foram para a renda variável. Então, era 500 mil pessoas, muitos anos ficaram em torno de 500 mil pessoas. Eu acredito que mais de 10 anos, 500 mil pessoas aí. E aí em 2018, perto de 2019, foi para 3 milhões e 200 mil pessoas, né? CPFs na Bolsa de Valores. E hoje está em torno de 5 milhões e 300 mil pessoas, pessoas físicas, que hoje você botando, englobando todo mundo aí, somente dá 14%. Enfrenta aos estrangeiros que são 55,8%. A gente estava discutindo aqui antes de começar a apresentação, que foi justamente no momento em que aumentou a quantidade de brasileiros investindo na bolsa, que foi aqui em 2018, 2019, foi o mesmo momento em que a taxa Selic ela começou a cair. Se você olhar em fevereiro de 2018, ela já estava em 6%, começou a cair aí para casa de 6,5, 6,75, 6,5, e em julho de 2019 já despencou para abaixo de 6%, chegando a 2% em 2020. Então, neste momento em que nós temos uma redução da taxa Selic, que diminui a atratividade da renda fixa, ou seja, aquele CDB que você colocava lá que te pagava 1% ao mês,
acaba sendo menos atrativo, porque a taxa Selic caiu, esse CDB, essa renda fixa vai te pagar menos, e as pessoas começam a direcionar os seus investimentos para algo que te dê uma oportunidade ou uma chance de ter uma maior rentabilidade. E essa maior rentabilidade acaba sendo lá na bolsa de valores, em investimentos em ações, em fundos imobiliários, em ativos, de renda variável. Então, as pessoas começaram a ser direcionadas para a bolsa de valores nesse momento em que há uma queda da taxa de juros, em busca de mais risco, porque eu vou procurar um maior prêmio. É aquele que nós sempre falamos aqui: quanto mais risco eu vou correr, eu vou buscar um prêmio maior. Risco-retorno. Se eu estou correndo mais risco, eu quero um retorno maior. A renda fixa deixou de me dar um retorno bom, porque a taxa de juros caiu. Eu vou direcionar então o meu fluxo de investimento para a renda variável, onde tem um risco maior, mas eu vou buscar também um maior retorno. Então tem essa correlação aí, a taxa de juros começa a cair, aumenta a quantidade de investidores na bolsa, com isso vai também aumentar a minha o meu apetite por risco para buscar um melhor retorno com os meus investimentos. Em relação à renda variável, uma coisa muito interessante é a captação líquida mensal dos fundos que investem em ações em 2022. Em 2022, por causa do aumento das taxas de juros, a captação líquida desses fundos de investimento que investem em renda variável, que investem em ações, foi muito ruim. Então, assim, foi em torno de negativo, quase 90 bilhões. Porém, nesses últimos meses, vem recuperando um pouquinho mais do que essa perda que eles tiveram. Esses 2 últimos meses tem uma captação positiva, certo? Frente a essa captação negativa que foi de 90 bilhões. Um dado interessante também é que dos fundos de investimento, quase 89% da captação líquida de dinheiro é para fundo em investimento atrelado à renda fixa. E somente em torno de 11% é para a renda variável aqui no Brasil. Por quê? Por causa do contexto de altas taxas de juros que a gente vem enfrentando agora nesses últimos anos aqui no Brasil e também no mundo, né? Falando um pouquinho do relatório Focus, só enfatizando o que a gente vem falando sempre, que a perspectiva de inflação está sempre se reduzindo. Tem 15 semanas que a expectativa do mercado é que em 2022 a inflação termine em 5,71% e a Selic fique em 3,75%, que não haja mais aumento em relato que o cupom não aumente mais essa taxa, que fica em torno de 3,75%, porque a gente vem no cenário agora de deflação nesses últimos 3 meses, inflação já bem controlada em relação ao mundo. A gente está com a inflação em torno de 7,17%, os Estados Unidos está em 8,2%, a Europa está em torno de 10%. Então a perspectiva é que fique a taxa de juros fixa aí até o final do ano 2022 em torno de 13,75% e inflação em 5,71%. A inflação nos últimos 12 meses aqui no Brasil está em torno de 7%, 7,17%, tem um ponto percentual abaixo dos Estados Unidos, que está em 8,2%. E o ruim nos Estados Unidos é que ainda há aumento na inflação lá, enquanto aqui a gente tem 3 meses que há que há deflação, que é a diminuição dos preços no IPCA. E você pode ver muito bem aí no gráfico de inflação que nós estamos enfrentando essa deflação desde o período aí de julho de 2022, caindo, juntamente com associado com o aumento da taxa Selic, que, como a gente falou anteriormente, foram 12 aumentos consecutivos. Somente esse último reunião do cupom que eles não aumentaram, mantendo a taxa em 13,75%. Então, pessoal, se você gostou do nossa apresentação, deixe seu like, nos siga aí nas redes sociais, Instagram, Facebook e se inscreva aqui no nosso canal para ficar sempre acompanhando esses vídeos que nós vamos ficar postando sempre sobre a economia na semana. Vamos estar aí fazendo esses resumos semanalmente para dar um apanhado geral de como está a economia no Brasil e no mundo, ou seja, esse correlacionamento ou seja, essa correlação, e a partir daí direcionar o fluxo de investimentos e as aplicações.
Se gostou, deixe seu like e nos siga. Muito obrigado. Muito obrigado, deixa um like, se inscreve no canal e um grande abraço.